Daí, pessoal, mais uma resolução. Um ponto P dista 12 metros e 12 raiz quadrada de 3 metros, respectivamente de dois pontos A e B de um plano alfa. Se o segmento PA forma 60 graus com o plano alfa, quanto o segmento PB forma com esse plano alfa? Então, ele pergunta aí o ângulo entre o segmento PB e este plano alfa. Para eu realizar esta resolução, é bastante necessário que eu represente o desenho, que eu refaça o desenho de uma forma mais adequada, mais objetiva. Então, eu vou primeiro aqui dentro da figura dada no exercício, estabelecer a ligação entre o ponto B e o ponto A, e eu consigo perceber então a formação de um triângulo, sendo que esta linha ou este segmento BA é um segmento que pertence a esse plano alfa. E aí eu vou replicar esse triângulo ABP e nele estabelecer as relações. Então, vou redesenhar aqui. Fazer essa linha aqui que vai representar a linha BA, o segmento BA. Então, já vou colocar aqui, ó, segmento, ponto aqui, ponto B, aqui o ponto A. E aí o ponto P em alguma região por aqui. O ponto P, ele dista 12 metros e 12 raiz quadrada de 3 de forma respectiva dos pontos A e B. Então, em relação ao ponto A, eu tenho a distância 12 metros. Então, aqui é 12. E em relação ao ponto B, eu tenho a distância de 12 raiz quadrada de 3. Então, aqui é 12 raiz quadrada de 3. Então, representando esses dois lados, eu tenho aqui, ó, em relação ao lado B, o lado maior. Vou fazer mais ou menos por aqui. Esse aqui será o lado BP. Então, aqui eu já vou colocar o ponto P. E essa distância aqui, 12 raiz quadrada de 3. E construindo ou continuando com o desenho, eu tenho aqui o segmento PA, que mede 12. Ok. E ainda ele me diz que PA forma 60 graus com o plano alfa. Então, aqui, ó, eu tenho 60 graus. Linha PA com o plano alfa. Então, aqui eu tenho 60 graus. Então, esse aí é o desenho que eu retiro lá da figura do exercício, num formato mais objetivo, num formato mais enxuto. Quando eu tenho a figura com essa exposição, intuitivamente eu tenho um raciocínio, que eu vou executar agora, eu vou te mostrar como que eu raciocinei intuitivamente. E aí depois eu vou fazer a resolução mais típica, resolução mais lenta, mais passo a passo, através de um outro raciocínio. Então, vou pensar primeiro de forma intuitiva. Quando eu olho esse triângulo e vejo aqui ângulo de 60 graus, eu penso que esse triângulo poderá ser um triângulo retângulo. É uma possibilidade. Então, eu penso, vamos supor que esse triângulo seja retângulo. Então, supondo, nota que isso vai ser uma suposição, eu vou até replicar o desenho aqui, ó. Fazê-lo mais grosseiro. Aqui o 12, aqui o 12 raiz quadrada de 3, aqui os 60 graus. E aí, supondo que esse triângulo seja
retângulo, o ângulo reto estaria nesse ponto aqui no vértice P. Aqui o B e aqui o A. Se esse triângulo ele é retângulo, o que acontece? Aqui é 60 graus, esse ângulo agudo obrigatoriamente deverá ser 30 graus. E aí eu observo que esse 12 ele se opõe ao ângulo de 30 graus. Então, ele é o cateto menor, porque se opõe ao 30 graus. Enquanto que o 12 raiz de 3 se opõe aos 60 graus. Se opõe ao ângulo maior, então é o cateto maior. E eu vou lembrar para ti das duas regrinhas em triângulo retângulo que ajudam na resolução desses triângulos retângulos. Uma delas, que quando eu tenho um triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60, como ângulos agudos, e aí isso é bastante típico em questões de triângulos retângulos, nesse caso específico desse triângulo 30 e 60, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele equivale à metade da hipotenusa. A hipotenusa dividido por 2. E uma outra particularidade desse triângulo é que o cateto maior, e aí o cateto maior eu identifico porque ele está oposto ao ângulo maior, oposto aos 60 graus. Então, o cateto maior ele é igual ao cateto menor vezes raiz quadrada de 3. É como se fosse uma fórmula. E esse cateto menor eu também identifico porque ele é oposto ao ângulo menor, ele é oposto ao 30 graus. Então, aqui eu tenho as duas situações para triângulo de 30 e 60. Então, nota que eu estou supondo que esse triângulo seja retângulo, sendo ele triângulo retângulo, se aqui é 60 graus, esse aqui é 30. Então, o 12 passa a ser o cateto menor, porque é oposto a 30 graus, e esse 12 raiz de 3 é o cateto maior. Cateto maior. Bom, eu verifico, será que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3? Vou até escrever aqui, ó. O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, vamos ver se isso se estabelece. Já percebi que sim, né? Mas eu vou te mostrar isso aqui, ó. Cateto maior é 12 raiz de 3. Será que esse 12 raiz de 3 é igual ao cateto menor, que é 12, vezes raiz de 3? Sim, né? O cateto maior, que é 12 raiz de 3, resulta do cateto menor, que é o 12, vezes raiz de 3. Então, se isso aconteceu, é porque realmente esse triângulo ele é retângulo e o ângulo entre o segmento PB com o plano alfa é 30 graus. E aí eu mato a questão na letra B. Então, esse formato resolutivo partiu da minha impressão inicial de que se tratava de um triângulo retângulo. Então, eu fui na intuição, achei que ele poderia ser um triângulo retângulo. E aí, se ele é um triângulo retângulo, automaticamente esse ângulo aqui é 30. E no triângulo 30 e 60 acontecem essas particularidades. E aí eu percebi que realmente acontecia a particularidade, que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, se confirma como um triângulo retângulo, e aí automaticamente o ângulo que ele está pedindo eu já tenho aqui 30 graus. Então, esse é um jeito de fazer essa questão, como eu te falei, sob um caráter intuitivo inicial, né? Uma presunção que eu fiz de que se tratava, ou de que se trataria de um triângulo retângulo. Ah, Sor, mas se esse triângulo efetivamente, vamos supor que ele não seja um triângulo retângulo, ou que eu não vá por esse caminho, tem um outro jeito de fazer? Tem.
Eu vou replicar o desenho aqui mais uma vez, para que eu não pegue ali o que eu já tenho na figura, né, como poluição. Então aqui, ó, eu tenho 60 graus, isso é definido porque o exercício me forneceu. Isso aqui é 12, porque da mesma forma também o exercício me forneceu. Aqui da mesma forma, raiz quadrada de 3, aqui é o vértice B, aqui é o vértice A e aqui eu tenho o ponto P. Bom, vamos supor que eu não vá pelo caminho, que eu não suspeite de que esse triângulo seja retângulo. Então, como que eu posso resolver? Eu baixo aqui, ó, uma linha de altura. Eu baixo aqui uma linha de altura. Vou deixar mais fino aqui. E vou dizer que essa altura, vou denominar a altura H. E aí observa que nesse triângulo aqui, ó, eu posso calcular essa altura H. Ah, muito bem. Eu vou até destacar esse triângulo, deixar a resolução bem completa, tá? Ela vai ficar um pouco extensa, o vídeo vai ficar mais longo, mas vai ter um aproveitamento aí mais interessante para o teu estudo. O objetivo, né, é o teu aproveitamento. Aqui o objetivo não é pressa. Aqui eu tenho 60 graus. Nota que esse triângulo sendo retângulo, se aqui é 60, aí sim, esse aqui obrigatoriamente é 30 e aqui é 12. Bom, o que eu sei no triângulo retângulo 30 e 60? Eu sei que o cateto oposto a 30, ele é metade da hipotenusa. Então, se aqui é 30 graus e a hipotenusa é 12, esse lado aqui, ó, oposto a 30 graus, esse cateto oposto a 30 graus, que é o cateto menor, ele é metade, ele é 6. E esse outro cateto aqui, ó, que é a altura, que é também o cateto maior porque se opõe a 60 graus, essa altura ele equivale ao cateto menor vezes raiz de 3. Cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, essa altura é cateto menor 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Então, esse H aqui é 6 raiz de 3. Então, nesse outro triângulo, então agora eu vou completar aqui, ó. Nesse outro triângulo, aí eu vou colocar aqui, que é o ponto P, aqui é o B, aqui eu vou colocar um ponto D, ou um ponto C. Aqui um ponto C, que seria esse ponto aqui, um ponto C. Então, aqui também é o ponto C. E aqui, nesse outro triângulo, teria o ponto A, nesse vértice. Bom, e aí pensando, ó, aqui é a altura, que agora eu sei que é 6 raiz de 3. E eu sei que aqui é 12 raiz de 3. Quando eu comparo 6 raiz de 3 com 12 raiz de 3, eu verifico que esse cateto H, nesse triângulo retângulo, esse cateto é metade da hipotenusa. Olha só, 6 raiz de 3 é metade de 12 raiz de 3. Quando é que acontece isso? Quando esse H se opõe a 30 graus. Então, eu consigo confirmar que esse ângulo realmente se trata de 30 graus e confirma-se a alternativa B. Ok? Então, eu fiz a resolução dessa questão, toda ela, a partir das relações peculiares, das relações particulares, no triângulo especial 30 e 60, um triângulo notável, 30 e 60, um triângulo retângulo notável. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução aí contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.